Provavelmente você deve ter ficado confuso ao ter lido esse título, mas não se preocupe, eu irei te explicar certinho por que esse título foi formulado dessa forma. Acho esse tema interessante para te lembrar que o canal Capa Branca tem um único foco, contar histórias, e eu conto histórias. E hoje eu irei te contar sobre um casal que salvou o mundo, uma história que envolve um casal, amor, força de vontade e o mais importante, bom senso. Agora eu te dou boas-vindas ao vídeo que inicia esse quadro de uma forma bem bacana. Seja bem-vindo ao primeiro vídeo da série Histórias Galácticas. Mas antes, me ajuda com um like brabo. Você incentiva na criação de novas histórias com esse simples gesto. E gostaria de lembrar que as histórias galácticas é uma ideia que tive de juntar tudo que penso em uma única coisa. Contar histórias que podem ou não fazer sentido. E a partir disso, te ensinar algumas coisas também. Agora, se prepara, senta bem na sua cadeira, pega um café também, pô. É interessante. E vem com um contador de histórias. O ano é 600 AD, ano esse em que o mundo era mais simples, não existia nenhum tipo de tecnologia tão avançada, celulares não existiam e computadores ainda eram apenas especulações futuristas. 600 AD não tinha nada disso, contudo, foi uma época muito boa. Pode parecer que a ausência dessas coisas que citei fazia alguma diferença grande, mas... não, as pessoas viviam felizes com suas vidas. Porém, para explicar melhor essa história, eu preciso focar em uma pessoa especial. Essa pessoa se chama Fiona, e essa senhorita foi muito importante para sua época, por mais que as pessoas não fizessem tanta ideia de quem ela era. Desde sua infância, Fiona morou no centro de uma floresta, e essa escolha refletiu nas suas convicções. Ela cresceu aprendendo a sempre cuidar das árvores dessa floresta, porém, 600 AD foi marcado por um evento que destruiu a natureza de todo o mundo naquele ano, ou teria acabado se não fosse toda a convicção de Fiona. As florestas começaram a ser devastadas por uma praga subterrânea, e essa praga se alimentava de raízes. Com isso, de pouco em pouco as árvores foram sumindo. Quando a Fiona descobriu essa praga, já não era apenas uma praga. No começo era apenas uma, porém, essa praga se reproduzia de uma forma assexuada, que ocorre sem a junção de material genético, onde o único progenitor se divide em mitose. Então, com o tempo, a praga virou as pragas, o que era um problema muito grande. Antes o estrago era praticamente superficial, ao tempo que cada árvore morta nasciam 3 árvores para substituir ela. Mas de pouco em pouco novas pragas surgiram, e conforme o estrago ia aumentando, começou a ser visível a Fiona. O que era uma árvore para 3 passou a ser 3 para 3, 5 para 3, até se tornar um problema colossal. O objetivo da senhorita Fiona tinha se tornado acabar com todas essas pragas, mas ela logo descobriu que essas pragas eram um problema muito maior do que ela pensava. Mas para chegar nessa parte, preciso te guiar em outro personagem muito importante dessa história, batizado carinhosamente de Marco. Marco era um rapaz humilde, que sempre foi apaixonado perdidamente pela Fiona e sempre ajudava com seus afazeres diários, e logo ele iria protagonizar uma das cenas mais importantes da vida da Fiona. Quando Marco descobriu que a floresta estava infestada de pragas que estava a destruindo, ele usou toda a sua força de vontade para descobrir o que eram essas pragas. Foi quando Marco descobriu que essas pragas, na verdade, eram monstros subterrâneos que não estavam se alimentando das árvores. O que eles estavam fazendo era criando um processo de desertificação da área em que atualmente era uma floresta. O processo de desertificação, por sua vez, é o fenômeno que torna todo o terreno em solos arenosos, diminuindo a umidade desses solos. E como eles faziam isso? Todos os monstros subterrâneos possuíam um núcleo no seu centro que superaquecia tudo à sua volta, acabando com qualquer umidade no seu entorno. Então, sabendo desse detalhe, Marco sabia o que precisava ser feito. Acabando com o núcleo dos monstros, ele resolveria o problema das florestas de Fiona, não é mesmo? Mas não seria tão simples assim. Afinal de contas, eram monstros gigantes subterrâneos que possuíam um núcleo super quente. E só com essa descrição, o Marco tinha que resolver inúmeros problemas. Como ele iria cavar um túnel até os monstros? A terra era muito quente em volta deles, e se aproximar do núcleo, ele acabaria desidratado antes mesmo de se aproximar o suficiente. Mas calma, Marco tinha uma ideia. Ele sabia que quando uma grande quantidade de água era aquecida, evaporava e se transformava em vapor, e quando se misturava com o ar, começava a subir e se transformava em nuvens. Com nuvens, logo vinham grandes pancadas de chuva. Essa situação climática ajudaria e muito Marco a confrontar os monstros, só que ele precisaria também tirar os monstros do subterrâneo. E como ele faria isso? Iscas. Eu contei pra você que o Marco sabia toda a composição do monstro, mas ele nunca precisou entrar dentro do subterrâneo pra verificar isso. Ele viu esses monstros perto de um foco de luz bem pequeno no solo, e foi daí que ele deduziu a composição deles. Então, o Marco precisou criar um grande foco de luz para atrair esses monstros pro solo. Ambiente pronto, iscas prontas, faltava apenas uma forma de acabar com os monstros: choque térmico, a partir de bombas d'água criadas com o resto de água que sobrava dos lagos internos da floresta. Eu poderia te dizer que toda essa história terminaria em uma longa tentativa falha do Marco em realizar esse plano e que ele precisaria enfrentar todos os monstros com espada e um escudo, mas tudo isso deu certo.
O Marco elaborou com maestria tudo. Ele soube adaptar o ambiente a seu favor, evitando danos a ele e os moradores que residiam próximo. Ele soube analisar bem os monstros, que ocasionou em um plano incrivelmente bem elaborado. E por conta de seus estudos, ele sabia que um corpo quente em contato com líquido contrário à sua temperatura, no caso gelado, resultaria em um choque térmico, ocasionando em parada cardíaca dos monstros. No fim da história, a floresta da Fiona foi aos poucos se estabelecendo. A Fiona seguiu sua vida feliz e o Marco continuou tentando conquistá-la, até que um dia ele conseguiu e se casaram. E a moral da história? Bom, pra ser um herói você não precisa ser um super-humano ou ter poderes sobrenaturais. Sua inteligência pode te levar longe, onde você quiser. Apenas planeje tudo antes. Ah, e é bom lembrar que por mais que o Marco tenha feito todo o serviço de eliminação dos monstros, a senhorita Fiona foi tão responsável pela salvação do mundo quanto ele. A cada árvore que ela plantou no meio de todo esse problema e tudo que ela tentou fazer pra manter sempre as árvores bem, isso é uma atitude tão heróica quanto. Então, aqui fica uma dica. Plante uma árvore. Isso pode ser um gesto simples, mas que carrega consigo um ato heróico enorme. Então, é isso. Nesse finalzinho eu gostaria de lembrar que eu tenho um canal na Twitch onde eu faço lives, e se você quiser acompanhar, é sempre bom ter mais um lá, né? O Chat Galáctico sempre precisa de mais um. E também eu gostaria de lembrar que essa história tem contos fictícios, porém tem muita coisa correta. Esse roteiro foi montado com o intuito de mostrar que até mesmo em uma história, que aparentemente não tem muito sentido, pode acabar te ensinando bastante. Então, sabendo disso, eu vou ficando por aqui. O Capa Branca também tem informação e até o próximo vídeo.